Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Este é o texto áureo, meus irmãos, desta lição, a fé recompensada por Jesus. E a Bíblia ensina, meus irmãos, para nós olharmos somente para Ele, porque Ele é perfeito e nele nós não se escandalizamos, não se frustramos, não se decepcionamos, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não tem pecado. Ele é, meus irmãos, o nosso alvo, o nosso foco. Os nossos olhos devem estar fixos nele, olhando só para Ele, para o alto, para a frente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele criou, inventou e colocou em nós a fé. Ele, meus irmãos, produziu e nos deu a fé, porque Ele é o autor, o criador, o produtor da fé que eu e você nós temos. E Ele mesmo também não é somente o autor, como Ele também é o consumidor dessa fé. Ele recebe essa fé de volta, Ele se alimenta dessa fé, Ele bebe dessa fé, Ele se agrada dessa fé, Ele tem prazer dessa fé, Ele se aproveita dessa fé. Ele quer que você deposite essa fé nele, porque Ele é o autor e consumador da fé. Todo livro tem um autor, tem um escritor. Todo filme, toda novela tem um criador, tem um autor. Todo roteiro tem um autor. Toda escritura, todo jornal tem um autor, tem o seu escritor. E a nossa Bíblia, meus irmãos, também tem o seu autor. Deus é o autor da Bíblia. Deus é o escritor das escrituras sagradas. Ele então, meus irmãos, nos deu essa fé, Ele fez essa fé, Ele escreveu essa fé, porque Ele é o autor desse livro de fé. A Bíblia, meus irmãos, é um livro de fé. Louvado seja Deus. Se Ele é o autor desta fé, a Bíblia, Ele também consome a fé que esta Bíblia produz em nós. Quando nós lemos a Bíblia, a qual o autor é Jesus, nasce em nós a fé. E Ele mesmo vai olhar para nós, vai encontrar fé em nós, vai achar fé em nós, e vai receber essa fé da nossa parte. Grande Deus, Ele é o autor da fé. Vamos olhar para Jesus. Agora, quando você olha para a instituição que você pertence, quando você olha para a denominação que você pertence, quando você olha para os irmãos da igreja, quando você olha para alguém da sua família, quando você olha para os parentes, quando você olha para os vizinhos, para as pessoas deste mundo, para os colegas de trabalho, aprenda uma coisa: você não pode se desviar, você não pode se afastar por causa deles, porque a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens. E se não foi os homens que te deu essa fé, por que você vai perder a fé por causa deles? Por que você vai deixar os homens matar e assassinar a sua fé, derrotar e destruir a sua fé? Se as pessoas não querem guardar a doutrina, não perca a sua fé, você não tem nada a ver com isso. A sua fé é individual, é coletiva, mas também individual. Se as pessoas, meus irmãos, não estão dando um bom testemunho de crente, não perca a sua fé, não seja igual a eles. Guarde a sua fé, mantenha a sua fé, preserve a sua fé, conserve a sua fé. Não olhe para as pessoas, não olhe para os membros da instituição, não olhe para as pessoas aí do mundo, louvado seja Deus, porque eles danificam a sua fé, eles diminuem a sua fé. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que fortalece a sua fé, que acrescenta e aumenta a sua fé, que rega a sua fé, que recompensa a sua fé.
Quando uma pessoa olha para um membro que não guarda a doutrina, ele perde a fé de obedecer a doutrina. Mas se ele entender que aquele irmão desobediente não é o autor da fé dele, ele não vai perder a fé. Se ele entender que aquela pessoa rebelde não é o autor da fé dela, e ele entender que Jesus é o autor da fé, ele não vai perder a fé dele na doutrina, no mandamento, na palavra, nos ensinamentos de Jesus. Porque a nossa fé é vertical, é para Deus. Sobe para Deus e desce de Deus em nós. A nossa fé está aqui nesse livro. Não está na pessoa, no João, na Maria. A nossa fé está nesse livro. Esse livro não passa, ele permanece para todo sempre. Quando você começa a olhar para a sociedade, todas as pessoas buscando riquezas, buscando prazer, e você vê, nossa, ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer compromisso com Jesus, não se abata, não desanime, não seja que nem eles, não se deixe influenciar. O mundo, a sociedade não te deu fé nenhuma. A sociedade não é autora da sua fé. Não se deixe influenciar por eles, não se deixe ser afetado por eles. Olhe para Jesus, olhe para essa palavra e tenha fé. Vamos aqui, meus irmãos, para a meditação diária. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós temos esperança e confiança que somos filhos de Deus, porque nós éramos bastardos. Nós éramos órfãos quando nós éramos do mundo e pecadores. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos adotados por Jesus. Nós somos comprados com o sangue dele. E através de Jesus Cristo nós se tornamos filhos de Deus. Não mais somente criaturas, mas agora algo mais especial. Filhos de Deus, pela fé. Nós não nascemos, de uma relação sexual de um pai e de uma mãe. Nós nascemos quando nós olhamos para Jesus e cremos que Ele é o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados. É nessa crença, é nessa fé, nessa confiança que nós nascemos de novo, agora não da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Nós nascemos do alto pela fé em Jesus. Somos filhos de Deus, não porque nós somos especiais, uma raça superior aos pecadores, aos homens naturais. Não, não é porque somos ricos ou pobres, bonitos, feios, gordo, magro, preto ou branco. Não é porque nós somos estudados ou somos simples. Não é por causa disso. É simplesmente por causa da fé. Pela fé nós se tornamos filhos de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 50. A Bíblia, João disse: a todos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos Cristo como o único suficiente Salvador em nossas vidas, nós recebemos o poder de se tornar filho de Deus, e agora somos herdeiros. Nós temos a herança do Pai, de Deus, e essa herança, meus irmãos, é grande, não é pouca coisa não. Somos co-herdeiros com Cristo. Nossos pecados são perdoados pela fé. Lucas capítulo 7, versículo 50. Os nossos pecados, meus irmãos, não é perdoado, não é acertando em alguma coisa que nós vamos ser perdoados. Não é fazendo alguma coisa boa que nós vamos ser perdoados. Não é impondo as nossas qualidades e virtudes a Deus que nós vamos ser perdoados.
Não é dando uma ajeitadinha, uma arrumadinha em nossa casa que nós vamos ser perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 50. Grande Deus. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Louvado seja Deus. Aquela mulher, meus irmãos, nesse texto foi perdoada dos seus muitos pecados. Louvado seja Deus. No versículo 48 ele diz: então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Os teus pecados estão perdoados. Os nossos pecados, meus irmãos, são perdoados quando nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou para pagar o preço dos nossos pecados. Nós não somos perdoados porque nós se esforçamos para se tornar pessoas morais. Nossos pecados não são perdoados quando nós se esforçamos para ser pessoas mais educadas, mais santas. Os nossos pecados são perdoados quando nós acreditamos nos méritos de Jesus Cristo, na eficácia de Jesus Cristo, quando nós cremos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado das nossas vidas, quando nós cremos no sacrifício vicário de Jesus. Ele morreu para aniquilar, para destruir os nossos pecados. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, os nossos pecados são perdoados pela fé. Nós acreditamos que nós somos perdoados porque Jesus veio ao mundo, teve uma vida santa, nunca pecou, morreu para pagar o preço do pecado, ressuscitou porque venceu o pecado. E quando nós confiamos nele, temos esperança nele, acreditamos nele, temos fé nele, essa justiça dele, essa santidade dele, essa incorrupção dele, essa santidade dele é colocada em nós e nós vestimos essa roupa. Que roupa? Jesus Cristo. Então quando Deus olha para nós, Ele vê nós ser vestidos de Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, quando éramos do mundo, estávamos vestidos de pecado. Mas quando nós se convertemos, nós se vestimos de Jesus. E agora Deus olha em mim e você a roupa de Jesus. Por quê? Porque você e eu não somos salvos pelas nossas próprias virtudes. Não é por causa das nossas virtudes, das nossas qualidades, das nossas boas obras. Não é por causa da nossa santidade, porque em nós mesmos não habita nenhuma santidade. Se não for Deus produzir isso, a gente não tem nada. Se não for Deus produzir pureza, a gente não é puro. Então, nós temos que se revestir de Jesus Cristo. Temos que vestir a justiça de Cristo. Temos que vestir a salvação de Cristo. E sem essa roupa de Jesus Cristo, Deus, quando olha em você, vai ver um pecador imundo e horrível. Mas quando nós vestimos a túnica que o Pai nos fez, José recebeu a túnica, louvado seja Deus, do seu pai Jacó. A túnica. Nós também recebemos uma túnica do nosso Pai. Essa túnica é Jesus Cristo. Quando nós vestimos a túnica de Jesus Cristo, Ele olha para nós e vê um santo, vê uma pessoa lavada e remida. Nós somos perdoados pela fé em Jesus. A tendência é sempre a gente impor as nossas boas obras a Deus. A nossa tendência é sempre fazer assim: Deus, eu fiz isso, então faz para mim. Eu di isso, então me dá. Senhor, eu di marmita aos pobres, eu di esmola para os mendigos, eu orei bastante, eu jejuei bastante. Senhor, eu não sou como esses pecadores.
eu não adultero, eu não roubo, não mato, eu não sou como esse povo aí. A tendência é sempre querer se mostrar, se vangloriar diante de Deus, atribuindo, ó Senhor, como eu acertei, ó o que eu fiz. A tendência é sempre impor as boas obras a Deus, mas ninguém é aceito por causa das boas obras, porque em algum ponto nós pecamos e erramos, e às vezes nós fazemos a coisa certa com as intenções erradas, pecado. Então ninguém é salvo pelas boas obras. Se você tem esperança nos seus acertos, se você tem confiança na sua religião, na sua religiosidade própria, na sua força própria, você não é perdoado por Deus. Eu roubei, eu matei, eu usei droga, eu menti, então eu vou dar 3 passos para Jesus para Ele me perdoar. Por causa do que você quer ser perdoado? Porque eu dei 3 passos para o Senhor, e Deus fala não libera o perdão. Agora, se você pecou, e você vem e se humilha, Senhor, eu pequei, estou arrependido, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo perdoa aqueles que se arrependem. Eu creio que Jesus é aquele amigo de pecadores que perdoa, que até perdoa pecados. Eu creio que a vida de Jesus é transferida para mim. Eu creio que Jesus, quando eu se arrependo e creio nele, Ele vive em mim e eu nele. Então eu sou justificado pela fé, eu sou aceito pela fé, eu sou perdoado pela fé. Nós somos perdoados quando nós confiamos naquilo que Deus fez por nós, e não quando nós confiamos naquilo que nós fazemos para Deus ou podemos fazer para Deus. Se você confia naquilo que você fez para Deus ou pode fazer para Deus, você está perdido. Mas se você confia naquilo que Jesus fez por você, isso é fé aprovada por Deus. Ele fez tudo por você, e você precisa dar glória para Ele. Você só precisa acreditar, você só precisa crer, você precisa só confiar, ter esperança, só isso. Você não precisa acrescentar mais nada. Você não precisa dar uma ajudinha para Deus te perdoar. Você não precisa dar um empurrãozinho para Deus te perdoar. Você não precisa completar. Deus, o Senhor fez a obra da salvação, mas eu preciso fazer mais esse pouquinho aqui para completar, para não conseguir o perdão. Não. Olhai para mim todos os tempos, até sereis salvos. É somente olhar para Jesus, autor e consumador da fé. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé, aceitos pela fé, perdoados pela fé. Os nossos pecados são perdoados pela fé, meus irmãos. Atos capítulo 3, versículo 16. Cura de um coxo pela fé. Atos capítulo 3, versículo 16. Se você, meus irmãos, foi perdoado, não foi porque você fez alguma coisa para isso, não. Deus fez tudo, sozinho, sem você. Você só precisa glorificar agora Ele pela obra do perdão. Deus não precisa de ninguém, de ajuda de ninguém. Ele é o Deus que opera tudo em todos. Ele é o começo, meio e fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Todas as coisas subsistem dele, são sustentadas por Ele. Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou. Ele deu um novo coração, um novo espírito. Ele te converteu, Ele te fez arrepender, Ele te convenceu até você se arrepender. Ele falou, Ele te convenceu até você se arrepender e abandonar os seus pecados. Ele insistiu, Ele investiu em você, porque Ele precisava de você se arrepender para Ele liberar um perdão. Ele não quer que você faça nada para impor a Ele. Ele quer que você se arrependa para receber esse perdão que já está pronto. Você não precisa fabricar o perdão, não. Já está pronto. Você só precisa se arrepender pela fé. Quem se arrepende é porque tem fé. O arrependimento é a prova da fé. Quando você se arrepende, isso é uma prova que você tem fé. E o perdão é liberado para você. Simplesmente se arrepender. Pecou?
eu vou dar 10, que nem alguns delitos que você faz aí no mundo, às vezes você não vai preso, mas você tem que pagar 50 cestas básicas para a pessoa. Uma forma de redimir. Mas nós não, quando nós pecamos, nós não temos que dar 50 cestas básicas para as pessoas, nós não temos que fazer alguma coisa boa. Isso é moralismo. Isso não é fé. Isso é querer impor a sua própria justiça. Ó Deus, eu pequei, mas eu vou oferecer para o Senhor uma justiça. Que justiça? Eu vou dar 50 marmitex, sem cesta básica, eu vou orar uma semana inteira, eu vou jejuar um mês. Não, você está criando a sua própria justiça para impor a Deus, para Deus engolir ela abaixo. Deus falou, eu não aceito a sua justiça. Eu quero que você aceite a minha justiça que eu ofereço para você. Qual é a justiça que Deus oferece para nós? Jesus Cristo. E você tem que simplesmente acreditar na justiça dele, ter fé na justiça dele. Mas infelizmente nós sempre temos essa tendência de ir para as boas obras em vez de ir para a fé. Em um extremo é as boas obras, na outro extremo é a fé. É totalmente oposto. E a nossa tendência, até nós crentes, é sempre ir para as boas obras e nunca ir para a fé. Porque em vez de você vir com o seu conserto, com a sua aliança, com as suas boas obras, você tinha que vir com arrependimento e fé na justiça dele, que ele oferece e dá para você um perdão. É simplesmente assim, Senhor, eu fiz algo de errado, por mais que eu queira consertar e fazer outras coisas boas para esconder isso, todas as boas obras que eu fizer, não vai esconder aquele pecado que eu cometi. Todos os esforços que eu fizer para consertar, aquilo sempre vai ficar marcado no livro de Deus, vai estar na memória de Deus. Porque aquilo ali foi uma coisa, aquele pecado foi uma coisa, e as minhas boas obras foi outra. Grande Deus. Então, meus irmãos, você simplesmente tem que reconhecer que pecou, admitir, confessar e dizer, Senhor, não consigo consertar, não tem como eu oferecer uma aliança, não tem como eu me auto-redimir, não tem como eu me auto-perdoar, não tem como eu fazer coisas bonitinhas e boas e corretas e certas diante da igreja, da sociedade, para impor ao Senhor que eu sei que o Senhor não vai aceitar, porque o que eu fiz está feito, e o Senhor viu e sabe. A única maneira de apagar, de esconder aquilo, de tirar aquilo da minha vida, de tirar aquilo do meu currículo, é o sangue de Jesus Cristo. Então eu acredito que o sangue dele tem poder para me perdoar. Aleluia, grande Deus! Isso é perdão de Deus! E aí você sente a paz de Deus, a segurança em Deus. Mas é tão estranho isso para nós. É estranho a gente receber um perdão de graça. Quando a coisa é de graça, até o santo desconfia, né? Quando as coisas é de graça, até o santo desconfia. Quando nós recebemos de graça, essa pessoa está com alguma intenção, está agradando demais, está adulando. Então é difícil para a nossa mente carnal entender a fé e o perdão de Deus, porque simplesmente é de graça. Ele oferta, Ele te dá. Você não tem dinheiro para comprar isso. Você não tem, não existe provas de amor da sua parte que possam conquistar isso. Não tem, meus irmãos. Ele simplesmente te dá e você tem que receber pela fé. Ele simplesmente te promete e você tem que ter esperança pela fé. Então veja, meus irmãos, que a fé é uma palavra, tem uma consoante e uma vogal. É uma palavra tão pequena, mas é tão complexo o seu significado, a sua proposta, o seu processo. A fé, meus irmãos, ela é tão abrangente, ela é tão grande, tão profunda, é a fé.
e nós fazemos confusão, e nós misturamos a fé com outras coisas, e nós confundimos a fé com outras coisas. Mas nós vamos aprender nessa lição a fé que é recompensada, aprovada e aceita por Jesus. Atos capítulo 3, versículo 16, a cura de um coxo pela fé. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A cura de um coxo pela fé. Mas presta atenção no versículo, meus irmãos. Pela fé no nome de Jesus. Não é a fé num plano de saúde da Pivida, da Unoeste, ou outros planos de saúde. Não é a fé num médico, num cirurgião, em um remédio, numa farmácia. Não é a fé num tratamento, é a fé, meus irmãos, no nome de Jesus. Não é uma fé baseada na fé. Porque tem pessoas que confundem. Ele acha que a fé dele tem poder. A fé por si só dele tem poder. A fé isolada dele tem fé. A fé nele mesmo, na pessoa dele, na forma que ele crê, é que tem poder. Não. Essa fé em você não tem poder nenhum. Essa fé na política não tem poder nenhum. Essa fé no dinheiro não tem poder nenhum. Essa fé no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no pastor, no papa, no padre, no presidente, na instituição, não tem poder nenhum. A fé que fez esse ficou ser curado é uma fé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. É uma fé baseada em Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Então veja, não vai falar que a fé dele curou ele. Vai falar que a fé que ele tem no nome fez com que o poder desse nome curasse ele. O poder está no nome, o poder está em Jesus. A sua fé então tem que ser baseada na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, que tem poder para curar. Então quando você ora, quando você jejua para receber uma bênção de Deus, a sua fé não deve estar na sua oração, no tempo da sua oração, na duração da sua oração, na frequência do seu jejum. A fé não deve estar na sua oração em jejum. Não. Porque tem pessoas que fazem essa confusão. Ele crê, ele tem fé no tempo que ele ora, na duração da oração dele, na extensão do seu jejum. E você está fazendo confusão. A oração de jejum não é fé, é provas de fé. É provas de fé. Você tem, então quando você ora em jejum, você está provando que tem fé em quem? Ou no quê? Quando você ora e jejua, você está provando que tem fé naquele que tem poder, que é Jesus Cristo. Eu sei que às vezes a gente fala que a oração e o jejum tem poder. Nós falamos isso. Mas tem que tomar cuidado para você não distorcer. Que a fé, a oração e o jejum tem poder, porque nós temos fé em Jesus e provamos isso através da oração e jejum. Quando nós oramos e jejuamos, provamos que tem fé em Jesus. Então ele libera o poder dele. Porque nós estamos provando que temos fé. Não é por causa da oração e jejum. Você pode orar e jejuar o que for. Se você não tem Jesus, se você não crê em Jesus, você não vai ter poder nenhum. Você pode orar o dia inteiro, jejuar o mês inteiro. Se não for uma fé em Jesus, sua oração e jejum não vale nada. Satanás dá risada de você. Agora quando você ora e jejua e cada vez mais ora e jejua, confiando em Jesus, tendo fé em Jesus, aí sim, a sua oração, o seu poder vai ser aprovado. Não podemos confundir as coisas, porque quando nós começamos a confiar na nossa oração, no nosso jejum, na nossa fé, isolada em nós mesmos, não se engana, você está confiando nas suas obras. É verdade. Tem pessoas que confiam na oração e no jejum dele, mas em Jesus não. Ele confia na oração e no jejum, mas não confia em Jesus.
Ele crê na oração, no jejum, mas não crê em Jesus. Tem gente que faz essa confusão, muitos. Entenda que a oração e o jejum são obras e evidências de fé. Quem tem fé vai provar, porque a fé sem as obras, a fé sem as obras, quais são as obras da fé? Orar e jejuar. Então os resultados, os frutos dessa fé vai ser oração e jejum. São provas e evidências de que você tem fé. Tá bom, você está provando que tem fé orando e jejuando. Mas a sua fé se baseia em quê? Em você, na sua oração, no seu jejum, ou sua fé se baseia em Jesus e naquilo que Ele fez para você, e naquilo que Ele oferece para você, no poder que Ele oferece para você? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então o nome, então está bem claro aqui, o nome curou este homem que vocês veem. O nome de Jesus teve poder na vida dele porque ele teve fé. Aliás, porque os apóstolos tiveram fé, né? Porque ele não teve fé, não. Primeiro foi os apóstolos que teve fé, depois a fé que vem por meio dele deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A fé que vem através de quem? A fé que vem através do seu evangelismo? A fé que vem através da sua abertura de culto? A fé que vem através da roupa que você veste? A fé que vem através do seu bom comportamento? A fé que vem por meio dele, de Jesus, de toda a beleza que ele demonstrou quando veio ao mundo, de todas as qualidades que nós vimos nele. Essa é a fé que curou o coxo. E a fé perfeita em Deus, Salmos 46. A fé perfeita em Deus. Você tem uma fé perfeita em Deus? Se não tem, pode ter. Como também pode perder, né? Fé perfeita em Deus, Salmo 46. Você já sabe de cor. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A fé perfeita em Deus é a segurança que temos nele, é a firmeza que temos nele, é a perseverança que temos nele. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando nós não temos motivos para crer, mesmo assim nós cremos. Mesmo quando tudo está mostrando que vai piorar, que não vai dar certo, mesmo assim nós acreditamos que vai mudar, que Ele vai reverter essa situação. Mesmo meio ao sofrimento, à adversidade, mesmo meio ao medo e ao temor, nós cremos, se escondemos, se refugiamos nele, porque Ele é fortaleza, Ele é refúgio, Ele é socorro, Ele é auxílio, Ele é segurança, não seremos abalados. Uma fé perfeita em Deus. Mesmo quando você está passando por grandes sofrimentos, você ainda crê nele. Mesmo quando você está enfrentando adversidades, você crê nele. Todas essas coisas ruins, todos os males da vida, que nós podemos citar aqui, quando tudo isso vem contra você, você tem que crer mesmo assim, e confiar mesmo assim, e se assegurar nele. Porque Ele te esconde, Ele te sustenta,
Ele te consola, Ele te mantém. É a fé perfeita em Deus. Devemos andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Vivemos pela fé, não por aquilo que nós vemos. Tomé tinha que ver para crer. Tomé tinha que tocar para crer. Mas nós não precisamos ver e nem tocar para crer. Nós cremos simplesmente porque Ele disse, porque Ele prometeu, porque Ele existe e porque nós sentimos Ele. Então nós temos fé. Vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Jonathan Edwards, ele disse: cravem os meus olhos a eternidade, não a prosperidade. Prosperidade é viver por aquilo que nós vemos aqui na terra, mas eternidade é viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Viver pela fé é viver confiando em Deus. É viver, meus irmãos, tendo esperança em Deus. É viver esperando da parte de Deus, esperando receber dele, esperando que ele faça. É ter paciência dele até que se cumpra. É acreditar, mesmo quando todo mundo está chamando você de louco, de maluco, de doido. É você crer mesmo assim. É você acreditar no impossível de Deus, que o espiritual vai se materializar aqui. Viver da fé é viver dependente de Deus, e não do dinheiro, do poder aquisitivo, da posição, do cargo, do sobrenome. O exemplo de muita fé, Mateus capítulo 8, versículo 10. Mateus capítulo 8, versículo 10. Um exemplo de fé. Você quer um exemplo de fé? Então nós vamos ver aqui. Mateus capítulo 8, versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Louvado seja Deus. Fé de quem? Daquele centurião romano. Centurião era alguém que comandava certa quantidade de soldados romanos. Uma equipe, um conjunto de soldados. Não me lembro se é 50 ou 100, que é uma centúria. Me lembro. Ele era um centurião. E Jesus vai se admirar da fé dele. Ele vai vir: Senhor, eu tenho um soldado lá e ele está doente. A fé que admira a Deus, a fé que conquista a Deus, a fé que agrada a Deus, que atrai a Deus para a sua vida, é aquela fé que vem do amor. Sabe por que Jesus vai se admirar da fé do centurião? Por causa do amor que ele demonstrou pelo seu soldado. Geralmente os comandantes vão maltratar os seus soldados, vai fazer de gato sapato. Mas esse centurião, diferente dos outros, vai dizer: Senhor, o meu soldado está doente, enfermo. Eu gosto muito daquele soldado, ele é muito fiel, ele é muito bom, obediente. A fé que vai admirar Jesus é a fé que vem do amor ao próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão, a fé sai daí do amor. A fé vem do amor. A fé que conquista a Deus é a fé que vem do amor.
Você quer pregar? Você quer orar e jejuar? Você quer interceder? Você quer que Deus cura, liberte, expulse os demônios, manifeste os dons? Você quer que Deus salva, perdoe, que Deus dá prosperidade, bênção e vitória? Então você tem que ter fé. Mas essa fé tem que vir não da vontade de você querer ser usado para mostrar que você é usado, para mostrar que você é equipado, revestido de Deus, para mostrar, para você ser aplaudido, admirado e seguido. Se você quer que Deus faça tudo isso na igreja, na vida das pessoas, na sua vida, tem que ser através da fé, mas uma fé que vem do amor que você tem pela igreja, pela obra, pelas pessoas, pela sua família. Essa é a fé que admira a Deus. E aí Jesus vai falar, então vamos lá na sua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, porque eu sou pecador. A fé que conquista Deus não é aquela que eu determino, eu declaro, eu decreto, eu exijo, eu empurralo Deus na parede, eu dou uma gravata em Deus e obrigo Ele a fazer. Eu não aceito. Né? Não é essa fé soberba. Não, isso aí é uma falsa fé. Isso aí não é fé, é soberba. É arrogância. E quem faz isso aprendeu errado. Aprendeu com a confissão positiva de algumas igrejas neopentecostais. Não aprendeu com Jesus. Agora o centurião, Senhor, não sou digno de o Senhor entrar debaixo do meu teto da minha casa, porque eu sou um pecador. Humildade. A fé que admira a Deus é uma fé que vem da humildade. Uma fé que produz amor e humildade. Uma fé que está composta, que tem as substâncias do amor, a substância da humildade. Esta fé composta desses ingredientes: amor e humildade. Oh, labasteri, parabasteri, anda! Filho de Deus! Oh, maravilha, Jesus! E aí ele vai dizer: Senhor, apenas uma palavra que o Senhor disser, porque eu sou um comandante, eu mando ele ir lá, ele vai, eu mando ele pegar aquilo, ele pega. Quando eu mando, ele obedece, porque ele viu que ele tinha autoridade na palavra dele, porque ele era um comandante. E ele imaginou assim, então, muito mais o Senhor, que é Filho de Deus, que manda em tudo e todos, apenas uma palavra da sua autoridade, Jesus, ele estará curado. Aí Jesus vai olhar, vira de costas para ele, olha para tudo, morre. Vocês ficaram tudo para trás. Vocês ficaram tudo no chão agora. Esse homem que nem judeu é. Nunca encontrei uma fé dessa em Israel, na igreja. Nunca encontrei na igreja uma fé que nem desse ímpio, que estava misturada com amor e com humildade. Aleluia. E que ele creu na autoridade da minha palavra, do meu poder. A larga distância. Não vai precisar tocar, não vai precisar ver. Só uma palavra, a larga distância. Quando ele chegar lá, os outros soldados vão falar, na mesma hora ele vai entender que foi a hora que ele foi curado. Então, meus irmãos, a nossa fé tem que ter esses ingredientes: amor e humildade. Essa é a fé que admira a Deus. Isso é um exemplo de fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, recebeu a fé poderosa, a fé especial, a fé salvífica. E aquele que nasceu de novo, que nasceu de Deus, recebeu essa fé. E ele tem vitória sobre o mundo, porque ele nasceu de novo pela fé. Nós vencemos o mundo pela fé.
O resultado dessa fé é que nós nascemos de novo. Se você não nasceu de novo, você não vence o mundo pela fé. Mas se você nasceu de novo, você vence o mundo pela fé. Se você não nasceu de novo, você não tem fé poderosa que vence o mundo. Se você nasceu de novo, você tem a fé que vence o mundo, que vence o pecado, que vence a carne. Esta, meus irmãos, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Nós não cremos que nós vamos vencer o pecado e a carne e o mundo por causa das nossas habilidades e talentos. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós cremos que nós vamos vencer a carne, o pecado e o mundo, porque nós cremos da seguinte maneira: Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. A nossa fé que vence o mundo é que Jesus venceu o mundo e Ele nos faz mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Objetivo da lição: ao estudar esta lição você poderá refletir sobre a importância e amplitude da fé. A fé então é importante e é ampla. Compreender que é necessário ter fé para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Acredite nele. Entender como obter fé. Como nós podemos conseguir ter mais fé. Aprender com alguns personagens bíblicos que exercitaram a fé, que colocaram a fé em prática. Vamos deixar aqui a curiosidade também. Você sabia que somos recompensados por Jesus com a salvação através da fé e não das obras? E o desafio: por que Jesus responde asperamente à mulher cananeia? E vamos para a leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 4 e versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vou ler aqui por parte. Ora, a fé é o firme fundamento, é a firme convicção, é a firme certeza, é a segurança da crença das coisas que se esperam. Bom, se você espera, é porque você não ganhou, não recebeu ainda, você está esperando. Você vai numa fila e espera a sua vez. Você vai ao médico, espera o atendimento. Se você está na fila, é porque você não foi atendido ainda, você está esperando ser atendido. Se você está no médico e não chamou a sua senha ainda, você está esperando ser atendido. Então, fé é esperar. Fé, meus irmãos, é acreditar nas coisas que se esperam. O que você espera de Deus? Restauração no casamento, na família, cura divina? Você está esperando receber a prosperidade? Você está esperando receber um emprego, ganhar um emprego da parte de Deus? Então, se você está esperando isso e perseverando nisso, e você está convicto e tem certeza disso, que Ele vai te dar, Ele vai fazer, isso é fé. Agora, se você já ganhou, já recebeu, então não é fé. Você já tem, já recebeu. E a prova das coisas que se não veem. Então você não precisa ver para crer. Você não precisa tocar para crer. Mas nós sabemos que nós temos essa tendência de que a gente tem que tocar, a gente tem que relar, a gente tem que ver a forma, a gente tem que ver a cor, nós temos que experimentar o sabor. Só assim queremos. Tomé é assim. Jesus ressuscitou. Mas eu não vi Ele ressuscitando. Jesus ressuscitou, mas eu não toquei nele. Então eu não acredito. Só porque você está falando, eu não acredito. Quando Deus fala com você, você acredita, meus irmãos? Ou você só acredita quando você vê e toca? A Bíblia é um livro de fé. Tem muita promessa aqui, muita coisa aqui na Bíblia que nós não vimos. Tem muitas coisas aqui que Deus nos dá, nos oferece à nossa disposição, que nós não tocamos ainda.
Mas se nós temos fé, nós vamos acreditar. Deus falou que a mula falou, o jegue, não sei, o animal falou, pregou a palavra. Eu não estava lá, eu não vi. Isso é inacreditável para nós, mas eu acredito, porque Deus falou na Bíblia. Então eu acredito. Eu não vi, mas eu acredito. Fé. Deus prometeu uma vida eterna. Eu não recebi ainda a vida eterna, mas eu acredito nessa promessa. Fé. Ele prometeu um novo lar, nova casa, nova cidade, ruas de ouro de cristal, o rio, o fruto da árvore da vida. Mas eu não toquei nessa árvore da vida. Eu não andei nessas ruas de ouro de cristal. Eu não vi o novo lar, nova pátria. Eu não toquei ainda, mas eu acredito, eu creio. Fé. Agora você tem que trazer a foto, você tem que trazer a chave, você tem que trazer a roupa. Você está tentando materializar a fé. Você que nem Tomé, incrédulo, você precisa ver, tocar para crer. Mas a fé você não precisa tocar e nem ver para crer. O centurião veio, o centurião não trouxe a armadura do seu soldado, o capacete do seu soldado, não trouxe o nome do seu soldado escrito no papel, não trouxe o fio do cabelo dele, não trouxe uma foto dele sem camisa, né? Tem pessoas que trazem cada foto que só Deus. Não trouxe uma chave da casa dele, não trouxe uma correntinha dele. O centurião não trouxe nada do seu soldado. Ele simplesmente falou: Jesus, eu tenho lá em casa meu soldado, eu tenho lá em casa meu marido, a minha esposa, os meus filhos, lá em casa, está doente. Apenas uma palavra que o Senhor falar comigo aqui no culto, na pregação, eu creio que ele vai ser curado. Que o Senhor sabe quem ele é. O Senhor sabe o nome, o CEP, o telefone dele, o número do sapato dele, o Senhor conhece tudo. Não preciso dizer mais nada. Antes da palavra vir na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor sabe do que eu preciso. Aleluia, grande Deus. Isso é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, quando você vê uma igreja cheia de amuleto, cheio de objeto ungido, cheio de rituais e procedimentos, não, você tem que andar aqui no corredor do sal, não, você tem que levar uma rosa ungida, não, você tem que colocar uma corrente de alho para espantar os vampiros, não, você tem que andar com no bolso um trevo de 4 folhas para dar sorte. Isso tudo não é prova de fé, é prova de incredulidade. Então você está pensando que todas essas igrejas, todas essas pessoas aí têm fé, mas eles não passam de ímpios, incrédulos. Eles têm que materializar a fé deles. Eles têm que ver e tocar para acreditar em alguma coisa. Então, quando eles materializam a fé numa flor, a crença deles não está em Jesus, está na chave ungida, na flor ungida, na caneta ungida, no travesseiro ungido. A fé deles está no objeto, e o culto deles é para o objeto, não é para a pessoa de Deus. Culto para Deus é que você não precisa ver que Ele está aqui, nem precisa tocar literalmente nele aqui. Você crê que Ele está aqui no meio de nós. Fé, você não vê, mas você crê. Fé, você não está tocando nele literalmente, mas você crê que Ele está aqui, falando com você, abençoando a sua vida. Grande Deus. Eu estava estudando sobre os deuses na internet, e tinha um deus lá, eu esqueci o nome, que era o Deus da sorte. O Deus da sorte. E um dia eu aprendi que aquilo ali não passa de sorte, não de fé. Porque o papel, o bandido vê esse papel aqui, ele derruba a porta, ele dá um tiro nesse papel. Poder nenhum. É crer na sorte. E a sorte é um ídolo.
É um Deus antigo, vem desde lá do passado. Fé é o contrário. Você não precisa de nada físico, material. Você não precisa experimentar o sabor, ver a cor, ver a forma. Você não precisa tocar, relar. Você crê que existe. Você crê que existe. Louvado seja Deus. Isso é fé bíblica. Fé salvífica. Porque todo mundo tem fé. Os ateus têm fé. Budista tem fé. Roqueiro tem fé. Pagodeiro tem fé. Corintiano tem fé. Governador tem fé. Macumbeiro tem fé. Todo mundo tem fé. Até quem diz que não tem fé, tem fé. Qual é a fé dele? Ele crê que Deus não existe. Quem não crê em nada tem fé. Que fé? Qual é a fé dele? Como você define a fé daquele que não crê em nada? A fé dele é definida da seguinte maneira: ele não crê em nada. Fé é fé. Agora, qual é a fé bíblica? Qual é a fé salvífica? Qual é aquela fé que Jesus fala: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou? Qual é essa fé? Essa fé aqui, ó, que se espera e que não se vê, mas crê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Eles provaram que tem fé, os antigos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A ciência vai tentar explicar a criação do mundo. Veio com a explosão do Big Bang. É resultado da evolução. O homem vem do macaco, evoluiu do macaco. Charles Darwin. Tudo isso nós aprendemos na escola. Eles querem explicar o início de tudo, a criação de tudo. Eles são evolucionistas, mas nós somos criacionistas. Nós não queremos que as pessoas nós não queremos que esse universo tão complexo, e a vida humana mais complexa ainda que o universo, não veio por acaso. Não veio de uma ameba, de uma minhoca. Tudo foi criado por um design inteligente, um arquiteto, um engenheiro super, hiper, mega onisciente, louvado seja Deus. Criou toda a vida, todas as leis, e rege, governa, e sustenta todas as coisas e controla. Então parece mais que na escola eles estão certos para aquilo que eles querem explicar. O carbono 14, não sei, uma coisa assim, átomos, moléculas, tudo aquilo, todas as leis da quântica e da gravidade eles querem explicar. Mas nós não entendemos que o mundo não foi criado por aquilo que parece, por aquilo que nós aprendemos na escola. Nós cremos pela palavra de Deus, pela fé, que os mundos foram criados por Deus. Ele disse: haja luz. E pronto. É assim que tudo se fez. E se existe alguma lei que os cientistas descobriram, essa lei foi criada, escrita por Deus. Essa equação foi escrita por Deus no seu livro eterno. De maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Isso nós vamos falar para os cientistas. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então não tem como você agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Não, eu vou ficar mais bonitinho para agradar a Deus, eu vou ficar mais magro para agradar a Deus, eu vou ver se eu ganho mais dinheiro para agradar a Deus, eu vou tentar dar um dízimo, uma oferta maior para agradar a Deus, eu vou aumentar mais um pouco o número da oração, né? Eu vou vestir uma roupa mais larga para agradar a Deus. A fé é que agrada a Deus. Fé na pessoa dele, não em você. Pare de colocar fé em você, meus irmãos. Todas as boas obras que você tem, que você faz, o seu bom testemunho, o seu bom comportamento, é resultado e prova da fé, mas não é a fé, o seu testemunho, o seu bom comportamento, a sua maneira de viver santa, não é propriamente a fé, é a prova e evidência da fé. Bom testemunho, bom comportamento, oração, jejum é a prova que você tem fé, mas a sua fé não é isso. A sua fé tem que ser não na sua pessoa, mas na pessoa de Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, nos seus atributos. Eu tenho fé na misericórdia, eu tenho fé na verdade, eu tenho fé na santidade, eu tenho fé na bondade, eu tenho fé nos milagres, eu tenho fé na fidelidade, eu tenho fé na salvação, eu tenho fé no perdão.
Todas essas qualidades de Deus, atributos de Deus. Eu tenho fé na eternidade de Deus, na onisciência, onipresença, onipotência de Deus, na imutabilidade de Deus. Eu tenho fé na pessoa de Deus e suas qualidades, na obra que Ele faz em minha vida. Eu não acredito nem em mim mesmo. Não há nenhuma confiança na carne. Nós fracassamos, nós somos derrotados facilmente. Louvado seja Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário, é preciso, é indispensável a fé. É importantíssimo a fé. É necessário que você tenha fé que Ele existe, que Ele existe. Como Abraão disse, é o Deus invisível, mas real. Mesmo que eu não vejo Ele aqui como eu vejo você, Ele existe, pronto, acabou. Mesmo que eu não fale com Ele como eu falo com você, eu creio que Ele fala comigo. Mesmo que eu não ouço você como eu ouço Ele, eu creio que eu ouço a palavra dEle. Mesmo que eu não toque nele como eu toco em você, eu creio que Ele existe. Ele é invisível, mas Ele é real, louvado seja Deus. Ele está em nossa vida, Ele está em nosso meio. É necessário que você creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que crer então que quando você busca a Deus, Ele recompensa. Aqui está a garantia, a fé recompensada por Deus. Se você crê que Ele existe, você agrada a Ele e Ele recompensa a sua busca, Ele recompensa a sua perseverança, Ele recompensa a sua persistência, Ele recompensa a sua insistência, Ele recompensa o seu voto, Ele recompensa a sua oferta e o seu dízimo, Ele recompensa o seu culto, Ele recompensa a sua oração, Ele recompensa o seu jejum, Ele recompensa todas as provas da sua fé que você tem nele. Quando você o busca. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale mais e melhor aos nossos corações.